Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista aqui da casa, quero dizer que é uma honra receber você. E olha, hoje nós viemos trazer um assunto para vocês, falando um pouco sobre a parte de macroeconomia. Primeiro nós precisamos entender o cenário que está impactando os mercados globais no dia de hoje. Nós precisamos entender que desde o final do ano de 2023, algumas especulações sobre a parte de corte de juros nos Estados Unidos havia sido gerado, né? Primeiro, estavam falando em até 7 cortes no ano de 2024. Tinha uma expectativa que isso iria acontecer ainda no primeiro trimestre. Essas expectativas, cada vez que o tempo passa, elas vão virando pó e a gente não tem ainda uma definição, não tem ainda uma certeza do que realmente vai acontecer no mercado norte-americano. Inclusive, alguns analistas já estão falando sobre não haver nenhum corte de taxa de juros em 2024. Pelo menos são os rumores que a gente acaba escutando ali dos analistas de Wall Street, inclusive até aqui no Brasil, na Faria Lima, onde é o centro das negociações, a gente acaba escutando também esses rumores dos analistas preocupados sobre essa condição. Mas de qualquer forma, o que vocês precisam entender é que quando nós tivermos a virada do ano 2023 para 2024, existem apenas 3 fatores que podem impactar o mercado conforme dando o direcional para ele. O primeiro fator que nós temos é justamente a parte da inflação. O segundo fator que pode impactar o mercado é justamente a parte da taxa de juros. E o terceiro fator que pode impactar o mercado são as falas dos principais membros de bancos centrais, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, em qualquer lugar do mundo. Então a gente precisa ficar sempre atento para esses 3 principais fatores: inflação, taxa de juros e falas de membros importantes dos bancos centrais. O restante das outras informações, o restante das outras características do mercado, né, da parte de calendário econômico, vai impactar, mas somente no dia. Vai fazer apenas uma sujeira no mercado, conforme a gente costuma dizer aqui no Brasil. Só que ele não tem o potencial de dar realmente um direcional para o mercado, ok? E nesse contexto, eu quero trazer para vocês aqui as informações sobre o dado de payroll que nós temos nos Estados Unidos. Para quem não conhece, o payroll é um dado que sai todos os meses, todas as primeiras sexta-feiras de todos os meses, nós temos a divulgação do payroll. Ele basicamente vai mostrar a temperatura do mercado de trabalho nos Estados Unidos. E lembra, antes da gente querer interpretar os dados de payroll, a gente tem que lembrar o cenário econômico, o contexto econômico em que nós estamos vivendo. Porque antigamente, quando a gente fala de um dado forte de emprego, teoricamente ele impactaria as bolsas de forma positiva. E um dado fraco de emprego, teoricamente falando, impactaria a bolsa de forma negativa. Só que o cenário, o contexto atual que nós estamos vivendo hoje é um pouco diferente. É isso que eu quero explicar para vocês, tá? O payroll, ele sai às 9h30 da manhã, horário de Brasília, tá? E não é apenas um único dado, são baterias de dados que vão sair às 9h30 da manhã para dar essa sensibilidade para nós. Ó, então, os primeiros que saem é a parte do salário médio por hora que o trabalhador norte-americano está ganhando. Lembra que nós estamos falando de um dado de emprego. Então, se é um dado de emprego, a parte salarial, quanto que esses trabalhadores norte-americanos estão ganhando, vai impactar. Depois, são os empregos privados que nós vamos ter, depois os empregos não agrícolas, tá? E a taxa de desemprego, por fim, para fechar todas essas informações. O que eu quero trazer para vocês é um cenário, é um contexto básico. Pensa aqui junto comigo. Quando nós estamos falando em pessoas empregadas, quanto mais pessoas estão empregadas em um país, o que essas pessoas vão receber em troca do trabalho? Obviamente, né? Talvez seja até uma pergunta boba. Pô, Rodolfo, vai estar recebendo o seu salário em troca. Legal. Se essas pessoas estão recebendo um salário em troca pelo trabalho que elas estão fazendo, o que as pessoas vão fazer com esse salário? Elas vão consumir, elas vão gastar no mercado local. Vão acabar comprando alimento, vão comprar vestuário, vão trocar de imóvel, vão trocar de carro, de automóvel, enfim, vão fazer as suas compras normais. Agora, e se esses trabalhadores estiverem ganhando mais dinheiro por hora trabalhada?
Se o salário da população aumenta, muito provavelmente o consumo da população também vai acabar aumentando. E lembra, né? Quanto maior o consumo da população, isso pode gerar o fenômeno que nós chamamos de inflação. Então, quanto mais a população consome, quanto mais a população gasta, isso pode fomentar a inflação. Agora você entende qual que é a ligação da parte de empregos diretamente com a inflação? Além disso, este dado de Payroll ele também nos mostra quantas pessoas estão empregadas nos Estados Unidos, quantos novos empregos na parte no mercado de trabalho privado e no mercado não agrícola foram gerados nos Estados Unidos. Você concorda comigo também que quanto mais pessoas estão empregadas no mercado, maior o consumo também? A princípio, uma família onde ela tem um salário a menos, por exemplo, o homem e a mulher trabalham dentro da casa de uma família. Então nós temos 2 salários. A partir do momento que o filho começa a trabalhar, ele também começa a consumir mais. É mais um salário para consumir dentro daquela casa. Então, quanto mais pessoas estão empregadas no país, também tende a aumentar o consumo no país. E quanto maior o consumo, mais uma vez, isso vai fomentar o quê? Vai fomentar a inflação. Por isso que o dado de payroll ele é tão importante e ele impacta tanto no mercado no dia de hoje, tá? Vamos fazer aqui o estudo desse último payroll que saiu no dia 5 de abril de 2024. Vamos fazer uma análise da forma como vocês podem estar analisando os próximos dados que saírem, tá bom? Vamos trazer aqui, ó, primeiramente, vamos fazer uma análise do salário médio por hora do mês de março, essa coluna aqui. Então, quais são as informações que a plataforma da XStation, essa plataforma que eu estou utilizando aqui, né, de propriedade da casa, quais são as informações que ela passa para nós? Primeiro, essa primeira coluna aqui, ó, nós temos o valor anterior, ou seja, o que saiu de dado de payroll no mês passado. Então, o salário médio por hora no mês passado era de 0,2%, ok? Qual que era a expectativa? O que os analistas estavam aguardando que viesse neste mês? Eles estavam aguardando que o dado viesse em 0,3%, ou seja, que o salário médio por hora trabalhada da população norte-americana aumentasse em 0,1%. E talvez você esteja falando, Rodolfo, mas 0,1% é pouco, nem vai impactar tanto assim. Impacta muito, porque nós estamos falando de uma população muito grande. Então 0,1 impacta bastante. Já era esperado que o salário iria aumentar. E realmente, conforme era de se esperar, o salário, ó, o valor publicado, tá, veio de 0,3%. Então veio em linha conforme já estava se esperando. Então nós tivemos um aumento do salário dos trabalhadores norte-americanos. Isso, o que pode acontecer? Se eles estão ganhando mais, eles vão consumir mais. Se eles consomem mais, isso pode fomentar a inflação. E inflação é algo que o mercado norte-americano está querendo exterminar, né? Que o Federal Reserve, que é como se fosse o Banco Central dos Estados Unidos, está querendo exterminar a inflação. Então, um dado como esse tende a impactar de forma negativa na economia, ok? Vamos continuar fazendo a análise aqui dos dados. Vamos estar olhando agora os dados de empregos privados. Vamos lá, dados de empregos privados. Mais uma vez, a gente vai fazer a análise da primeira coluna, que era o valor anterior, tá? Então, no mês anterior tinha sido criado 207 mil novos empregos nos Estados Unidos. Estava-se esperando que neste mês fosse divulgado 160 mil, ou seja, a criação de novos 160 mil empregos. Legal? Ou seja, menor do que o mês anterior. Se a população está ficando menos empregada, isso, teoricamente falando, tende a impactar de forma positiva no mercado, porque quanto mais pessoas estão desempregadas, menor o consumo. Quanto menor o consumo, tende a tirar a pressão inflacionária do país. Só que não foi o que aconteceu. Olha o dado que saiu. O dado veio acima do esperado, de 232 mil, né? Então é acima do esperado, que era de 160, e também acima do anterior, que era de 207. Então, muito pelo contrário, a estimativa que o mercado estava fazendo que iria diminuir a geração de emprego nos Estados Unidos, pelo contrário, aumentou a geração de emprego do que estava se esperando, inclusive aumentou conforme o mês anterior.
Isso tende mais uma vez a impactar de forma negativa nas bolsas, nos principais índices, nas ações em geral. Legal? Vamos continuar aqui, ó. Vamos passar para a criação de empregos não agrícolas. Vamos fazer a mesma análise que nós estávamos fazendo. Do dado anterior era 270, ou seja, no mês anterior havia sido gerado 270 mil novos empregos não agrícolas. Era esperado que nesse mês fosse gerado 200 mil, que é menor, obviamente, né? Menor do que o mês anterior, de 270. Mas como que o dado realmente veio? Como que foi o valor publicado? O valor publicado foi de 303 mil, ou seja, acima do que era sido esperado e também acima do mês anterior, igualzinho o relatório de empregos privados. Ou seja, está sendo gerado mais empregos nos Estados Unidos do que havia sido esperado e do que o mês anterior. Além disso, essas pessoas que estão trabalhando, elas também estão ganhando mais dinheiro por hora trabalhada do que o mês anterior. Olha que interessante. Isso, mais uma vez, tende a fomentar a inflação. Isso não é bom para o mercado norte-americano. E aí, por último, nós temos a taxa de desemprego. A taxa de desemprego do mês anterior era de 3,9%. Era esperado que para esse mês fosse mantido a taxa de desemprego de 3,9%. Mas, pelo contrário, a taxa de desemprego diminuiu. Diminuiu, ó. Veio para 3,8%. Ou seja, as pessoas estão ficando mais empregadas nos Estados Unidos do que no mês anterior. Mais uma vez, quanto mais pessoas empregadas, maior o consumo. Isso pode fomentar ainda mais a inflação, ok? Agora você consegue compreender como que esse dado pode impactar diretamente no mercado? A gente fala isso com um certo pesar, senhoras e senhores. Por quê? Quanto mais pessoas estão desempregadas, teoricamente falando, é bom para o país, para a economia? Teoricamente falando, no cenário, no contexto em que nós estamos vivendo hoje, teoricamente sim. É com pesar que a gente fala isso, mas teoricamente sim. E é dessa forma que você pode continuar interpretando os próximos dados de payroll que saírem para você conseguir se aproveitar das movimentações do mercado, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa análise. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente nos comentários. Se esse vídeo você acredita que faz sentido para algum dos seus amigos, para alguém que está no mercado, acompanhando o mercado junto com você, encaminhe esse vídeo para ele também poder aproveitar essa análise que nós estamos fazendo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no nosso canal para você receber todas as atualizações também e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado financeiro. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!